Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se o jardim do Éden nunca esteve vazio? A maioria das pessoas imagina Adão sozinho entre as árvores, nomeando animais, esperando Eva ser criada. Mas Gênesis 1:26 nos mostra algo diferente. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Plural. Com quem ele estava falando? E mais importante, quem mais estava ouvindo? As Escrituras guardam silêncios profundos. Entre as palavras cuidadosamente escolhidas pelos autores sagrados, existem sombras, espaços vazios que sugerem presenças não nomeadas. O Éden não era apenas um jardim, era um ponto de encontro entre dimensões, um lugar onde o céu tocava a terra de forma tangível. E nesse lugar, testemunhas invisíveis observavam cada movimento do primeiro homem. A tradição hebraica fala dos Bene Elohim, os filhos de Deus. Esses seres aparecem em Jó 1:6, apresentando-se diante do trono celestial. Aparecem em Gênesis 6:2, tomando decisões que mudariam o curso da história humana. Mas antes disso, antes da queda, antes do pecado, eles já estavam presentes, silenciosos, atentos, observando. Adão caminhava no frescor da tarde, a brisa movia as folhas. Tudo parecia perfeito, intocado, puro. Mas algo mais habitava aquele espaço sagrado. Não apenas a presença de Deus, mas uma audiência celestial, cuja existência raramente é mencionada nos púlpitos modernos. Esses seres não eram humanos, mas também não eram simples mensageiros. Tinham função específica, autoridade delegada, consciência plena. Quando a serpente sussurrou para Eva, alguém mais estava assistindo. Quando Adão escolheu desobedecer, testemunhas cósmicas registraram o momento. A queda do homem não foi um evento privado. Foi um escândalo cósmico, observado por hierarquias inteiras de seres espirituais que compreendiam as implicações de cada escolha humana. O Salmo 82, revela que Deus se levanta na Assembleia Divina e julga no meio dos deuses. Essa Assembleia existia antes do pecado. Era composta por seres criados, poderosos, inteligentes. E todos eles tinham opinião sobre a criação do homem. Alguns com admiração, outros com inveja, e alguns com algo mais perigoso, desejo. Se você acha que o Éden era apenas Deus e Adão, precisa olhar mais fundo. As Escrituras insinuam, sugerem, deixam pistas. Havia olhos observando desde o primeiro suspiro humano. Olhos que não eram humanos. Olhos que nunca piscavam. E esses olhos viram tudo o que aconteceu naquele jardim. Cada palavra, cada pensamento, cada momento de hesitação antes da queda. Inscreva-se neste canal se você quer descobrir verdades bíblicas que raramente são ensinadas, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre os primeiros capítulos de Gênesis. E uma vez que você compreende essa primeira camada, a história real começa. Capítulo 2. Elohim, o nome plural do Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é provavelmente a frase mais conhecida da Bíblia. Mas quantas pessoas percebem o mistério escondido na palavra hebraica original? O texto não diz Eloá criou, diz Elohim criou. E Elohim é plural. Literalmente significa deuses. Os estudiosos debatem esse plural há séculos. Alguns dizem que é plural majestático, uma forma de reverência. Outros apontam para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos na criação. Mas existe uma terceira interpretação que abre portas perturbadoras. E se Elohim incluísse também a Assembleia Celestial, o conselho divino de seres criados que testemunhavam o ato criativo? Jó 38, 4-7, oferece uma pista crucial. Deus pergunta a Jó onde ele estava quando a terra foi fundada, quando as estrelas da alva juntas cantavam,
e todos os filhos de Deus rejubilavam. Todos os filhos de Deus, plural. Eles estavam presentes na criação. Eles observavam. Eles celebravam. E quando Deus disse, façamos o homem, é possível que estivesse incluindo essa audiência celestial no processo criativo, não como co-criadores, mas como testemunhas autorizadas. O Salmo 89, versículos 5 a 7, fala da Assembleia dos Santos ao redor de Deus, seres que o cercam em temor e reverência. Deuteronômio 32, 8 a 9, menciona que quando o Altíssimo distribuiu as nações, estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Essa passagem revela que existia uma estrutura espiritual administrando territórios terrestres sob autoridade divina. Mas nem todos esses filhos de Deus permaneceram fiéis. Alguns olharam para a criação humana e sentiram algo que não deveriam sentir. Admiração que se transformou em obsessão. Curiosidade que virou desejo. E quando Deus declarou que o homem seria feito à imagem divina, recebendo autoridade sobre a criação física, algo se quebrou no coração de certos membros dessa Assembleia Celestial. A palavra Elohim aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Na maioria das vezes, refere-se ao único Deus verdadeiro, mas em alguns contextos, refere-se a seres espirituais de hierarquia elevada. Êxodo 22, 28 usa Elohim para juízes humanos que representam autoridade divina. Salmo 80 e 2:6 declara: vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Esses usos revelam que Elohim não é apenas um nome, é uma categoria de seres que operam em autoridade delegada. Quando entendemos que a criação aconteceu diante de uma audiência celestial consciente, toda a narrativa de Gênesis ganha nova dimensão. Adão não foi criado em isolamento. Foi criado diante de testemunhas poderosas, antigas, inteligentes. E essas testemunhas teriam um papel crucial no que estava prestes a acontecer. Porque quando o homem caiu, alguns desses observadores decidiram intervir de maneira proibida. Curta este vídeo se você está começando a perceber que a Bíblia contém camadas de significado que vão além da leitura superficial. Porque o que vamos explorar agora é ainda mais profundo. Capítulo 3. A Ordem dos Vigilantes. Entre as hierarquias celestiais existia uma ordem específica com função singular. Não eram querubins guardando o trono. Não eram serafins proclamando santidade. Eram observadores. A tradição judaica os chama de Irim, palavra aramaica que significa vigilantes. Eles aparecem em Daniel 4:13 e 4:17, onde são descritos como santos que descem do céu com decretos divinos. O livro de Enoque, preservado pela igreja etíope e citado por Judas 1:14 a 15, oferece detalhes extensos sobre esses seres. Enoque descreve 200 vigilantes liderados por um ser chamado Semiasa. Sua função original era observar a humanidade, monitorar o desenvolvimento da criação, testemunhar as escolhas do livre-arbítrio humano. Não deviam interferir, apenas observar e reportar. Esses vigilantes eram diferentes dos anjos mensageiros comuns. Tinham consciência mais elevada, autoridade territorial, compreensão profunda dos mistérios celestiais. Alguns textos antigos sugerem que tinham acesso a conhecimentos que outros anjos não possuíam, segredos sobre as estruturas da realidade, os nomes de Deus, os mecanismos da criação. Mas algo aconteceu. A simples observação se transformou em fascínio. Ver a humanidade desenvolver-se, crescer, multiplicar-se, isso despertou nos vigilantes sentimentos que não deveriam existir em seres puramente espirituais.
eles começaram a questionar suas próprias limitações. Por que deveriam apenas observar enquanto os humanos experimentavam livre-arbítrio, relacionamentos, criatividade? Gênesis 6, 1 a 2 marca o momento crítico. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse versículo é carregado de tensão teológica. Quem eram esses filhos de Deus? A interpretação tradicional cristã tenta suavizar o texto, sugerindo que eram descendentes de Sete. Mas o contexto original hebraico, apoiado por textos intertestamentários e pelos pais da igreja primitiva, como Justino Mártir e Tertuliano, aponta para seres celestiais. Os vigilantes não caíram por acidente. Fizeram um pacto entre si, descrito em Enoque 6, 3 a 6. Juraram com maldições mútuas que não voltariam atrás da decisão. Escolheram 200 líderes, cada um governando 10 subordinados. Escolheram o Monte Hermon como local de descida, e dali iniciaram a transgressão que alteraria toda a história humana. Por que o Monte Hermon? Essa montanha fica na fronteira entre Israel, Líbano e Síria. O nome Hermon significa lugar dedicado ou consagrado. Posteriormente, essa região seria associada com cultos pagãos e entidades espirituais territoriais. O próprio Jesus levaria seus discípulos a Cesareia de Filipo, aos pés do Hermon, para fazer a pergunta crucial: quem dizeis que eu sou? Esse local tinha significado espiritual profundo. A função dos vigilantes era santa. Sua queda foi escolha deliberada. E as consequências dessa escolha não afetariam apenas eles. Afetariam toda a criação. Porque quando seres celestiais cruzam barreiras estabelecidas por Deus, as repercussões atravessam dimensões. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que batalha espiritual não começou na sua vida. Começou antes do dilúvio, antes de Abraão, antes de tudo que conhecemos como história humana. E ainda não terminou. Capítulo 4. A primeira transgressão celestial. Existe uma queda antes da queda. Antes de Eva estender a mão para o fruto proibido, antes da serpente sussurrar mentiras, antes do homem desobedecer, houve outra transgressão. Uma rebelião nos céus que raramente é ensinada com clareza, mas cujos efeitos permeiam toda a narrativa bíblica. A maioria dos cristãos conhece a história de Lúcifer. Isaías 14, 12 ao 15 e Ezequiel 28, 12 ao 17 descrevem um ser de beleza incomparável, perfeito em sabedoria, que se encheu de orgulho e quis exaltar seu trono acima das estrelas de Deus. Essa rebelião resultou em expulsão. Lúcifer se tornou Satanás, o adversário, e com ele, 1/3 dos anjos caiu. Apocalipse 12, 4 e 12, 9 confirmam essa batalha cósmica. Mas a queda dos vigilantes é diferente. Não foi motivada por orgulho ou desejo de usurpar o trono divino. Foi motivada por luxúria, por atração física e espiritual às filhas dos homens. Isso levanta questões perturbadoras. Como seres espirituais podem sentir atração física? Como podem consumar relações com humanos? A resposta está na capacidade que certos anjos têm de assumir forma física. Gênesis 18 mostra 3 anjos visitando Abraão. Eles comem, caminham, conversam. Gênesis 19 descreve 2 anjos em Sodoma. Os homens da cidade queriam abusar deles fisicamente, provando que tinham aparência corpórea real. Hebreus 13:2 adverte que alguns, praticando hospitalidade, hospedaram anjos sem saber. Isso indica que anjos podem parecer perfeitamente humanos. Os vigilantes, portanto, tinham capacidade de materialização e usaram essa capacidade de forma proibida.
Enoque 7, 1 a 2, descreve que eles tomaram esposas, ensinaram-nas feitiçarias, encantamentos, propriedades de raízes e plantas. Mas o resultado mais chocante dessas uniões foi biológico. Nasceram filhos, criaturas híbridas, nem totalmente angélicas, nem totalmente humanas. Por que isso era tão grave? Porque violava a ordem criacional estabelecida por Deus. Em Gênesis 1, cada criatura foi feita segundo sua espécie. Havia barreiras biológicas e espirituais que não deviam ser cruzadas. Quando os vigilantes quebraram essas barreiras, contaminaram a genética humana, introduziram elementos espirituais em corpos físicos de maneira não autorizada. 2 Pedro 2,4 confirma o julgamento. Deus não perdoou anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos até o juízo. Judas 1,6 acrescenta detalhes. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas, sob trevas. A linguagem é clara. Esses anjos abandonaram seu domínio celestial, desceram, transgrediram e foram julgados severamente. O que torna essa transgressão mais perturbadora é sua premeditação. Não foi erro impulsivo, foi conspiração planejada. 200 líderes juraram lealdade mútua, sabendo exatamente o que estavam fazendo. Enoque 6,6 registra que ficaram amedrontados ao pensar nas consequências, mas mesmo assim prosseguiram. Isso revela que entendiam estar violando lei cósmica fundamental. E qual foi o resultado imediato? A corrupção explosiva da humanidade. Gênesis 6,5 declara que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A interferência dos vigilantes não trouxe iluminação, trouxe degradação moral, violência, perversão e caos que forçou Deus a tomar medida drástica: o dilúvio. Comente abaixo se você já tinha ouvido falar dos vigilantes antes deste vídeo, porque o que vem agora vai revelar exatamente o que eles ensinaram à humanidade e por que esse conhecimento é chamado de proibido até hoje. Capítulo 5. O Pacto Proibido no Monte Hermon, 3.000 metros de altitude, fronteira entre territórios, lugar onde neve perpetuamente cobre os picos. Na antiguidade, era considerado sagrado. Posteriormente, tornou-se centro de cultos pagãos. Mas antes de tudo isso, foi palco de um juramento sombrio. Enoque 6,6 registra o momento. Os 200 vigilantes, liderados por Semiasa, reuniram-se no cume do Hermon. Ali, sob testemunho uns dos outros, juraram com anátemas que não voltariam atrás. Cada um comprometeu-se a executar o plano: escolher esposas humanas, gerar descendência, ensinar conhecimento celestial. Tudo proibido, tudo deliberado. Por que precisavam de juramento? Porque sabiam que era traição cósmica. Sabiam que haveria consequências. O juramento funcionava como segurança mútua. Se todos caíssem juntos, nenhum poderia acusar o outro. Se todos compartilhassem a culpa, todos compartilhariam o destino. Era pacto de sangue espiritual. O texto de Enoque lista os nomes dos principais líderes: Semiasa, o comandante; Azazel, que ensinaria a fabricação de armas e cosméticos; Armers, Oni, que ensinaria a quebra de encantamentos; Baraquel, astrologia; Cocabel, sinais celestes. Cada um tinha especialidade específica. Cada um traria conhecimento que corromperia a humanidade de forma única. Azazel merece atenção especial. Levítico 16 descreve ritual do dia da expiação, onde 2 bodes são escolhidos. Um é sacrificado ao Senhor. O outro, o bode expiatório, é enviado ao deserto para Azazel. A tradição judaica
interpretou Azazel não como lugar, mas como entidade espiritual habitando lugares desolados. Essa conexão sugere que a memória da queda dos vigilantes permaneceu viva nos rituais de Israel. O plano dos vigilantes não era apenas satisfação pessoal, era subversão da ordem divina. Ao gerar descendência híbrida e ensinar conhecimento celestial, estavam criando civilização alternativa. Uma humanidade modificada, aprimorada em certos aspectos, mas corrompida espiritualmente, separada do plano original de Deus. Gênesis 6:4 menciona que os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois. Essa frase, e também depois, é enigmática. Significa que após o dilúvio, de alguma forma, genética híbrida reapareceu. Como isso foi possível se o dilúvio destruiu tudo? Existem duas teorias principais. Primeira teoria: a esposa de algum dos filhos de Noé carregava a genética Nefilim. Noé era perfeito em suas gerações segundo Gênesis 6:9, mas o texto não especifica suas noras. Se uma delas descendia de linhagem contaminada, isso explicaria reaparecimento de gigantes após o dilúvio. Segunda teoria: novos vigilantes desceram após o dilúvio. Enoque 89:6 sugere que 70 pastores foram designados sobre Israel posteriormente. E alguns desses também se corromperam. Isso indicaria que transgressão dos vigilantes não foi evento único, mas tendência recorrente entre certas ordens angelicais. Independente da explicação, o resultado foi claro. Gigantes como Og, rei de Bazã, e Golias de Gate provam que linhagem Nefilim sobreviveu. Israel recebeu ordem específica de destruir completamente certas nações cananeias. Deuteronômio 20, 16 a 17, é brutal. Nada que respire deveria sobreviver. Por que tamanha severidade? Porque não eram totalmente humanos. Eram descendentes de união proibida. Carregar genética contaminada significava ameaça ao plano messiânico. O Monte Hermon testemunhou o início dessa corrupção. E simbolicamente, milhares de anos depois, Jesus levaria discípulos àquela região para revelar sua identidade. Mateus 16, 13 a 18, registra a confissão de Pedro aos pés daquele monte. Ali, onde vigilantes caíram, Pedro declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Foi resposta cósmica. Onde trevas juraram rebelião, luz declarou redenção. Curta este vídeo se você está percebendo que geografia bíblica não é acidental. Cada monte, cada vale, cada deserto tem significado espiritual profundo. E o que vamos explorar agora é a descendência que nasceu desse pacto proibido. Capítulo 6. Nefilim. Quando gigantes caminhavam, eles não eram humanos comuns. Gênesis 6:4 os chama de Nefilim. A palavra vem da raiz hebraica nafal, que significa cair. Literalmente, os caídos. Não apenas em sentido moral, mas também genealógico. Eram descendência de seres celestiais caídos. E sua presença na terra trouxe caos inimaginável. O texto bíblico os descreve como homens poderosos, homens de renome. Mas tradições judaicas e textos apócrifos pintam um quadro muito mais sombrio. Enoque 7, 2 a 5, descreve que eles cresciam enormemente. Consumiam todo o trabalho dos homens. Quando não havia mais o que comer, voltavam-se contra a própria humanidade. Devoravam uns aos outros. Bebiam sangue. Essa descrição parece mitológica, mas a arqueologia oferece evidências perturbadoras. Esqueletos humanos gigantescos foram reportados em escavações ao redor do mundo. Antigos textos sumérios, egípcios, gregos, todos mencionam raça de gigantes que precedeu civilizações conhecidas. A mitologia grega fala de titãs, a nórdica de Jotuns, a hindu de Daitias. Culturas separadas por oceanos compartilham memória coletiva de seres gigantes e poderosos.
A Bíblia não é vaga sobre gigantes. Números 13:33 registra relatório dos espias israelitas explorando Canaã. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Os Anaquins eram conhecidos por estatura aterrorizante. Deuteronômio 3:11 menciona Og, rei de Bazã, cuja cama tinha 4 metros de comprimento. Josué 11:21-22 registra a campanha de extermínio contra os gigantes, eliminando-os de Hebron, Debir e Anabe. Mas alguns sobreviveram entre os filisteus, e foi dessa linhagem que surgiu Golias. 1 Samuel 17:4 descreve Golias com quase 3 metros de altura, usando armadura de bronze, pesando 57 quilos. Quando Davi o enfrentou, não era apenas batalha física, era confronto espiritual. Davi representava a linhagem pura, através da qual o Messias viria. Golias representava o último resquício genético da rebelião dos vigilantes. Quando Davi disse em 1 Samuel 17:45-47, Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, estava declarando guerra espiritual. Não confiava em força física, confiava em autoridade divina para destruir o que não deveria existir. A eliminação dos Nefilim era necessária por razão teológica crucial. A promessa messiânica dependia de linhagem humana pura. Gênesis 3:15 prometeu que semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se genética humana fosse totalmente corrompida por mistura com seres celestiais, não haveria semente pura, através da qual o Messias poderia nascer. Essa é a razão real do dilúvio. Não foi apenas julgamento por pecado moral. Foi medida de preservação genética. Noé era perfeito em suas gerações, Ani significando genealogia não contaminada. Através de Noé, humanidade pura foi preservada. Através dessa linha, Abraão nasceria, depois Davi, depois Jesus. Mas Satanás tentou contaminar a linhagem novamente. Após o dilúvio, gigantes reapareceram em Canaã. Por isso Deus ordenou o extermínio completo. Não era genocídio arbitrário, era cirurgia espiritual, removendo o câncer genético que ameaçava plano redentor. Apocalipse 12:4 revela que Dragão posicionou-se diante da mulher para devorar seu filho assim que nascesse. Essa tentativa de destruir Messias começou no Éden, continuou através dos Nefilim, prosseguiu com Faraó matando bebês hebreus, depois com Herodes massacrando inocentes em Belém. Mas falhou. Jesus nasceu, viveu vida perfeita, morreu e ressuscitou, e esmagou a cabeça da serpente. Inscreva-se agora porque vamos revelar exatamente o que os vigilantes ensinaram à humanidade e por que esse conhecimento ainda circula em sociedades secretas e ocultismo moderno. Capítulo 7. O conhecimento. Que corrompeu os vigilantes não trouxeram apenas corrupção genética, trouxeram algo igualmente perigoso: conhecimento proibido, sabedoria celestial entregue a mentes não preparadas, segredos divinos em mãos humanas corrompidas. O resultado foi catastrófico. Enoque 8:1-3 lista detalhadamente o que foi ensinado. Azazel ensinou homens a forjarem espadas, facas, escudos e couraças. A arte da guerra nasceu dessa instrução. Antes, conflitos humanos eram primitivos. Depois, tornaram-se organizados, letais, industrializados. Violência que Gênesis 6:11 descreve enchendo a terra foi resultado direto desse conhecimento. Azazel também ensinou mulheres a fabricarem cosméticos, uso de antimônio para embelezar os olhos, pedras preciosas e tinturas. Isso não era apenas vaidade,
Era início da manipulação, sedução calculada, uso de aparência externa para controlar e enganar. A cultura superficial moderna tem raízes nesse ensinamento antigo. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Isso estabeleceu o fundamento da feitiçaria, manipulação espiritual através de elementos naturais, invocação de entidades, controle de forças invisíveis, práticas que Deuteronômio 18, 10 a 12 condena severamente. Armers ensinou resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel ensinou constelações. Ezequiel ensinou conhecimento sobre nuvens. Araquiel ensinou sinais da terra. Shamsiel ensinou sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Cada vigilante contribuiu com especialização que subverteu ordem natural. Por que esse conhecimento era proibido? Não porque fosse intrinsecamente mau, mas porque estava fora de tempo e contexto. Deus tinha plano de revelação progressiva. Humanidade deveria amadurecer espiritualmente antes de acessar certos mistérios. Mas os vigilantes aceleraram o processo. Deram atalhos. Ofereceram poder sem responsabilidade. Resultado imediato foi explosão de ocultismo. Enoque 8:4 diz que os homens pereciam e clamor subia até o céu. Não apenas sofrimento físico, mas destruição espiritual. Pessoas aprisionadas por conhecimento que não conseguiam controlar. Fascinadas por poder que não podiam dominar. Escravizadas por sabedoria que prometia liberdade, mas entregava a morte. Apocalipse 9, 20 a 21 descreve a humanidade final que não se arrepende de feitiçarias, assassinatos e imoralidade. São os mesmos pecados que dominavam a era pré-diluviana. Isso sugere que conhecimento dos vigilantes não foi totalmente apagado. Foi preservado, transmitido através de sociedades secretas, ordens místicas, religiões ocultistas. Colossenses 2:8 adverte: cuidado para que ninguém vos escravize por filosofias vãs e sutis enganos, conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo conhecia perigo de sabedoria que exclui Cristo. Conhecimento que promete iluminação, mas afasta de Deus. 1 Timóteo 6:20 fala de oposições do conhecimento, falsamente chamado ciência. Não toda ciência é falsa, mas existe conhecimento que se opõe a Deus deliberadamente. Sabedoria que busca substituir revelação divina por especulação humana. Essa foi a herança dos vigilantes. Tiago 3,15 identifica 3 fontes de sabedoria: terrena, animal e demoníaca. Sabedoria demoníaca é sedutora, parece profunda, oferece respostas rápidas, promete controle, mas escraviza. E sua origem remonta aos dias quando vigilantes desceram e abriram biblioteca celestial para a humanidade não autorizada. Comente abaixo se você consegue identificar a influência desse conhecimento proibido na cultura moderna. Porque o que vamos explorar agora é o julgamento que Deus pronunciou sobre os vigilantes e por que esse julgamento foi tão severo. Capítulo 8. O julgamento silenciado. Deus não ignora a transgressão, especialmente quando viola a ordem criacional fundamental. Os vigilantes cruzaram linha que não deveria ser cruzada, e julgamento foi rápido, severo e eterno. Enoque 10 descreve resposta divina em detalhes. Deus enviou arcanjos para executar sentença. Miguel recebeu ordem de prender Semiasa e seus companheiros. Rafael foi instruído a amarrar Azazel pés e mãos, jogá-lo em trevas, cobri-lo com pedras ásperas no deserto de Dudael, até dia do juízo final, quando seria lançado no fogo. Gabriel recebeu missão de destruir os Nefilim, fazer com que gigantes se matassem uns aos outros, eliminar descendência híbrida,
antes que corrompesse completamente a humanidade. E Uriel foi enviado para avisar Noé sobre dilúvio iminente, garantindo preservação de linhagem pura. 2 Pedro 2,4 confirma: Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, entregando-os a abismos de trevas. Tártaro é termo grego significando prisão mais profunda, abaixo do próprio Hades. Local de confinamento para entidades espirituais especialmente perigosas. Judas 1,6 acrescenta que esses anjos estão reservados sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Não há chance de redenção. Não há possibilidade de arrependimento. Sentença é final. Isso revela que a natureza da transgressão foi categoricamente diferente de outros pecados angelicais. Por que julgamento foi tão severo? Porque violaram o fundamento da criação, cruzaram barreira entre dimensões espiritual e física de maneira não autorizada, corromperam genética humana, introduziram conhecimento antes do tempo, causaram sofrimento imensurável e fizeram tudo deliberadamente, conscientemente, premeditadamente. Mais perturbador ainda, não há registro de arrependimento. Enoque 13 descreve que os vigilantes pediram a Enoque para interceder por eles. Mas Deus respondeu através de visão. Enoque 14,6 registra palavras divinas: Não haverá paz para vós. Sentença severa foi pronunciada contra vós. Não subireis aos céus por toda a eternidade. Isso contrasta dramaticamente com misericórdia oferecida a humanos. Humanos podem arrepender-se, podem ser redimidos. Cristo morreu por humanos. Mas Hebreus 2,16 deixa claro: Ele não tomou sobre si natureza de anjos, mas descendência de Abraão. Não há expiação para anjos caídos, apenas julgamento. O silêncio de Gênesis sobre esse julgamento é intrigante. Por que detalhes foram omitidos? Por que a história dos vigilantes foi relegada a textos apócrifos? Talvez porque conhecimento completo seria perigoso. Talvez porque certas verdades são protegidas até que a humanidade esteja pronta. Mas vestígios permanecem. O ritual do bode expiatório em Levítico 16 ecoa julgamento de Azazel. A proibição de necromancia, adivinhação e feitiçaria em Deuteronômio 18 reflete perigo do conhecimento que vigilantes trouxeram. As ordens de destruir completamente certos povos cananeus refletem necessidade de eliminar genética Nefilim. E o dilúvio. Gênesis 6,7 registra a decisão de Deus: Destruirei da face da terra o homem que criei. Não foi apenas por maldade humana, foi porque toda a carne havia corrompido seu caminho. Hebraico usa kol bazar, toda a carne, incluindo animais. Sugere que corrupção genética se espalhou além da humanidade. Apenas 8 pessoas foram consideradas dignas de salvação: Noé e família. E através deles, humanidade recomeçou. Mas memória permaneceu. Todas as culturas antigas têm histórias de dilúvio. Todas mencionam raça de gigantes destruída. Todas guardam tradições de deuses que desceram e se miscigenaram com humanos. Não são mitos aleatórios. São fragmentos distorcidos de verdade histórica. E essa verdade tem implicações para hoje. Porque se vigilantes foram julgados uma vez, serão julgados novamente. Apocalipse 20:10 promete julgamento final para todos que se rebelaram contra Deus. Curta e compartilhe se você está começando a entender por que o dilúvio foi necessário. Porque agora vamos explorar algo ainda mais perturbador: os gigantes que reapareceram após o dilúvio. Capítulo 9. Os ecos. Após o dilúvio. O dilúvio deveria ter encerrado o problema. Águas cobriram terra. Tudo que respirava foi destruído. Apenas Noé, família e animais da arca sobreviveram. Genética Nefilim deveria ter sido completamente eliminada. Mas não foi.
Gênesis 6:4 contém frase enigmática: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Duas palavras pequenas. E também depois. Elas abrem porta para mistério profundo. Como gigantes reapareceram. Números 13:33 registra relatório dos 12 espias explorando Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. 400 anos após o dilúvio, Nefilim estavam novamente presentes. Não eram resquícios, eram população estabelecida. 3 teorias principais tentam explicar isso. Primeira, genética recessiva. Talvez uma das esposas dos filhos de Noé carregasse genes Nefilim, que permaneceram dormentes e ressurgiram gerações depois. Gênesis 6:9 diz que Noé era perfeito em suas gerações, mas não especifica suas noras. Segunda teoria, nova descida de vigilantes. Enoque 89 sugere que 70 pastores foram designados sobre nações após dilúvio. Alguns interpretam isso como nova ordem de vigilantes que também se corrompeu, repetindo transgressão original. Isso implicaria que rebelião não foi evento único, mas tendência recorrente. Terceira teoria, demônios Nefilim. Enoque 15, 8-10 declara que quando gigantes morreram, seus espíritos não descansaram como humanos normais. Tornaram-se espíritos malignos vagando pela terra, causando corrupção, oprimindo a humanidade. Esses seriam demônios que Jesus expulsava durante o ministério terreno. Evidência bíblica apoia todas as 3 possibilidades. Deuteronômio 2, 10-11 menciona os Emins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins, considerados também gigantes. Deuteronômio 2, 20-21 fala dos Amzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Deuteronômio 3, 11 descreve Og, rei de Bazã, último dos gigantes. Israel recebeu um mandato específico: destruir completamente essas nações. E Deuteronômio 20, 16-17 é claro: nada que respire deixarás com vida. Parece brutal, mas era cirurgia espiritual, eliminação de linhagem corrompida que ameaçava plano messiânico. Josué executou essa ordem parcialmente. Josué 11, 21-22 registra que eliminou Anaquins de Hebron, Debir, Anabe e toda a região montanhosa de Judá e Israel. Mas alguns escaparam. Permaneceram em Gaza, Gate e Asdod, cidades filisteias. Séculos depois, essa linhagem produziria Golias. 1 Samuel 17:4 descreve guerreiro filisteu de Gate, quase 3 metros de altura. Quando Davi o enfrentou, não era apenas conflito militar, era a continuação da guerra que começou no Éden. 2 Samuel 21, 15-22 menciona 4 gigantes adicionais, descendentes de Rafa em Gate. Todos foram mortos por guerreiros de Davi. Essa campanha representou a eliminação final da linhagem Nefilim, registrada biblicamente. Mas a questão permanece: se reapareceram uma vez, podem reaparecer novamente? Mateus 24:37 diz que os últimos dias serão como dias de Noé. Lucas 17:26 confirma. O que caracterizava dias de Noé? União entre filhos de Deus e filhas dos homens. Corrupção genética. Violência. Ocultismo. Estamos vendo o ressurgimento dessas características? Manipulação genética através de CRISPR e edição de DNA. Transhumanismo buscando fundir humanos com tecnologia. Aumento dramático de interesse em ocultismo, bruxaria, astrologia. Violência global escalando. Apocalipse 9, 1-11 descreve demônios emergindo do abismo durante tribulação. Seriam espíritos Nefilim finalmente liberados? Apocalipse 9, 16 menciona exército de 200 milhões. Mesmo número que Enoque associa com vigilantes caídos e suas legiões.
Compartilhe este vídeo, porque o que vamos explorar agora conecta tudo isso com realidade espiritual moderna. A vigilância nunca cessou. Capítulo 10. Vigilância espiritual na era moderna. A tecnologia moderna nos habituou à vigilância constante. Câmeras em cada esquina, satélites rastreando movimentos, algoritmos analisando comportamentos, inteligência artificial prevendo ações. Vivemos sob observação permanente, mas essa vigilância física é apenas sombra de realidade mais profunda. Vigilância espiritual nunca cessou. Efésios 6:12 revela que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essas entidades observam, estudam, planejam, agem. Apocalipse 4, 6-8 descreve 4 seres viventes cheios de olhos ao redor e por dentro. Esses são seres celestiais leais que observam em nome de Deus. Mas o princípio da observação espiritual não pertence apenas ao reino divino. Forças caídas também observam. Daniel 10, 12-13 revela a estrutura espiritual sobre nações. Daniel orou e foi ouvido imediatamente. Mas a resposta demorou 21 dias, porque o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Não era governante humano, era potestade espiritual territorial. Miguel teve que intervir. Essa passagem revela que entidades espirituais governam territórios, influenciam culturas, moldam história. Seriam alguns desses príncipes territoriais vigilantes que nunca foram aprisionados, entidades que continuam executando a agenda de subversão iniciada antes do dilúvio. Apocalipse 12:10 chama Satanás de acusador dos irmãos, acusando-os diante de Deus dia e noite. Isso significa observação constante, monitoramento de cada ação, palavra, pensamento, não para interceder, mas para acusar. Mas existe vigilância divina também. Provérbios 15:3 declara que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Salmo 121, 3-4 promete que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. 2 Crônicas 16:9 afirma que os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. A diferença crucial: vigilância divina é para proteção, vigilância demoníaca é para destruição. Deus observa para guardar. Inimigo observa para acusar, tentar, destruir. Jesus ensinou essa realidade em Lucas 22:31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás teve que pedir permissão. Isso revela que existe ordem, limites, autoridade governando interações espirituais. Mesmo na vigilância inimiga, Deus mantém controle soberano. Como isso se aplica hoje? 1 Pedro 5:8 adverte: sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é paranoia, é realidade espiritual, mas também há esperança. Salmo 34:7 promete que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus 1:14 declara que anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão salvação. Estamos em campo de batalha espiritual, observados por ambos os lados. Mas não estamos sozinhos. Não estamos desamparados. 2 Reis 6, 16-17 registra a resposta de Eliseu quando cercado por exército inimigo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando olhos do servo foram abertos, viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Realidade espiritual é mais densa, mais complexa, mais ativa do que percebemos.
Vigilantes caídos podem ainda observar. Demônios nefilim podem ainda oprimir. Mas anjos santos também vigiam. E mais importante, Deus mesmo observa cada filho seu com amor, cuidado e proteção feroz. Inscreva-se agora, porque a conclusão vai responder pergunta final. O que devemos fazer sabendo que estamos sendo observados? Capítulo 11. Os olhos que nunca dormem. Voltamos ao Éden. Voltamos ao princípio. Voltamos ao momento quando Adão despertou e abriu os olhos pela primeira vez. Naquele instante, outros olhos já o observavam. Olhos que nunca piscam. Olhos que atravessam milênios. Olhos que continuam observando. A história dos vigilantes não é apenas passado distante. É realidade contínua. A batalha que começou antes da criação do homem ainda não terminou. Efésios 3:10 revela que através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades nas regiões celestiais. Isso significa que você, crente em Cristo, é espetáculo cósmico. 1 Coríntios 4:9 diz que nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Sua vida não é privada espiritualmente, é observada, testemunhada, registrada. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não está sob vigilância inimiga desprotegido. 1 João 4:4 declara que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Espírito Santo habita em você. Ele é maior que qualquer vigilante caído, qualquer demônio nefilim e qualquer potestade territorial. Romanos 8:38-39 promete que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Os vigilantes observam, mas não controlam seu destino. Demônios acusam, mas não determinam sua identidade. O que devemos fazer sabendo dessa realidade? Primeira coisa, vigiar também. Jesus repetidamente ordenou: vigiai. Marcos 13:37, vigiai. Mateus 24:42, vigiai. Apocalipse 3:2, ser vigilante. Não viver em paranoia, mas em consciência espiritual. Segunda coisa, vestir a armadura completa. Efésios 6:13-18 lista equipamento espiritual. Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus, oração. Não são metáforas bonitas. São armas reais contra a vigilância e ataques espirituais. Terceira coisa, resistir. Tiago 4:7 promete que se resistirmos ao diabo, ele fugirá. Resistência não é passividade. É postura ativa de recusa, confronto através de autoridade em Cristo. Quarta coisa, viver em santidade. 1 Pedro 1:15-16 ordena: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é legalismo. É separação deliberada de influências corruptoras que vigilantes introduziram no mundo. Quinta coisa, lembrar quem você é. Filipenses 3:20 declara que nossa cidadania está nos céus. Você não pertence a este sistema mundial. Não está sujeito a principados territoriais. Está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2:6. A história dos vigilantes revela guerra cósmica que transcende tempo e espaço. Revela que humanidade não é acidente biológico, mas criação proposital observada por dimensões espirituais. Revela que suas escolhas têm peso cósmico. Seu arrependimento é celebrado no céu. Lucas 15:10. Sua fidelidade é testemunhada por nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Mas também revela que inimigo é real, antigo, inteligente e implacável. Ele observou Adão cair. Observou Noé construir a arca. Observou Israel sair do Egito. Observou Cristo na cruz. E observou você nascer. Porém,
afinal glorioso. Apocalipse 20:10. Promete que diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão besta e falso profeta. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:14 declara que morte e inferno serão lançados no lago de fogo. E Apocalipse 20:1-4 promete que Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Os vigilantes que observaram com inveja a criação do homem testemunharão humanidade redimida, reinando com Cristo eternamente. Apocalipse 5:9-10 proclama que fomos comprados com sangue de todo tribo, língua, povo e nação, feitos reino e sacerdotes para nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. Essa é vitória final, não conquistada por força humana, mas pelo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Jesus Cristo entrou na história observada pelos vigilantes. Viveu vida perfeita que Adão não viveu. Morreu morte que merecíamos. Ressuscitou destruindo o poder de morte. E ascendeu aos céus donde virá novamente. Os olhos que observam agora verão Cristo retornar. Apocalipse 1:7 declara: Eis que vem com nuvens, e todo olho o verá. Todo olho, humano, angélico, demoníaco, todos verão, todos reconhecerão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2:10-11. Então, não tema vigilância espiritual. Viva conscientemente, mas não paranoicamente. Resista firmemente, mas não ansiosamente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Os olhos que viram Adão cair no Éden verão você glorificado na Nova Jerusalém. E naquele dia, toda transgressão dos vigilantes, toda corrupção dos nefilim, todo conhecimento proibido, toda vigilância inimiga, tudo será apagado para sempre. Comente abaixo Maranata se você está esperando o retorno de Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que batalha espiritual é real, mas vitória já foi conquistada. Curta se você finalmente compreende porque o Éden nunca esteve vazio e porque você nunca está sozinho. A história que começou com olhos observando Adão terminará com você observando face de Cristo por toda a eternidade. E os vigilantes caídos que um dia escolheram transgredir passarão a eternidade contemplando justiça perfeita de Deus. Que essa verdade transforme como você vive hoje. Porque os olhos que observam registram não apenas falhas, mas também cada ato de fé, cada palavra de louvor, cada escolha de obedecer. E esses registros determinarão recompensas eternas quando Cristo retornar. Até o próximo vídeo. Vigiai, orai, permanecei firmes, porque o Senhor está perto.